Fala pessoal, tudo bem? Helder aqui do One Collector, como é que vocês estão? Hoje eu trago um tema que eu amo de paixão, que é ficção científica. E se você, assim como eu, curte histórias que fazem a gente questionar a realidade, imaginar futuros distópicos ou até mesmo utópicos, e ainda refletir sobre o que nos faz humanos, esse vídeo com certeza é para você. Eu vou compartilhar aqui meu top 5 de livros de sci-fi, obras que, para mim, expandiram a minha imaginação, mas também me fizeram repensar a nossa própria sociedade. Então, fica comigo até o final para descobrir qual é o primeiro lugar aqui do meu ranking e te peço já, claro, para você deixar o seu like, se inscrever no canal para não perder nenhum conteúdo nerdcore. Em quinto lugar, eu escolhi Neuromancer, do William Gibson. Esse livro ele foi lançado nos anos 80, ele é considerado um marco daquilo que a gente chama do subgênero cyberpunk, e ele traz questões muito instigantes. Por quê? Sabe quando a gente fala de realidades virtuais, hackers, inteligência artificial? Imagina que o Gibson previu praticamente tudo isso décadas atrás. O enredo gira em torno de um hacker chamado Casey, que vive num mundo que é dominado por megacorporações e ambientes virtuais, e as fronteiras entre humano e máquina, elas são cada vez mais borradas, eu diria. É muito louco pensar que, mesmo décadas atrás, o Gibson ele já falava sobre coisas que hoje fazem parte do nosso dia a dia. Então, a importância dos computadores, da internet, a influência das redes virtuais nas nossas vidas. Então, é imperdível nesse sentido você perceber como o cara era visionário. Até mesmo o conceito de Matrix que a gente viu na trilogia das irmãs Wachowski foi inspirado nas ideias presentes aqui no Neuromancer. Então, se você curte aquele apelo futurista, com muita ação, mas ao mesmo tempo questionamento sobre liberdade, controle, se você quiser entender melhor de onde vieram várias referências da cultura pop, esse livro é leitura obrigatória. Em quarto lugar, eu escolhi Androides Sonham com Ovelhas Elétricas, do Philip K. Dick. Esse livro deu origem ao filme Blade Runner. Então, se você não ouviu falar do livro, com certeza você já ouviu falar ou assistiu Blade Runner. E apesar do livro ser diferente do filme, o filme é bem diferente do livro, assim, o cenário é o mesmo. Você vive lá num mundo pós-apocalíptico, em que a Terra ela foi devastada, e existem os androides, que são super avançados, que quase você não consegue distinguir dos humanos. O protagonista é o Rick Deckard. Ele é um caçador de recompensas especializado em caçar esses androides fugitivos. Mas assim, a grande sacada do livro é levantar a seguinte questão: o que define a nossa humanidade? Será que são os nossos sentimentos? Será que é a nossa empatia? E se as máquinas começarem a desenvolver esses mesmos sentimentos? Vejam como esses questionamentos são extremamente atuais. O Philip K. Dick, então, ele nos faz refletir sobre vários temas importantes: moral, empatia, o sentido de estar vivo. E ele questiona muito se a tecnologia ela pode ou não ultrapassar a barreira do que a gente entende por vida. É imperdível e deve fazer parte da sua lista de livros de ficção científica. Em terceiro lugar, eu escolhi Admirável Mundo Novo, do Aldous Huxley. Esse livro, ele apresenta uma sociedade que é aparentemente perfeita, onde as pessoas elas são geneticamente criadas e, o mais impressionante,
condicionadas para serem felizes. Então, tudo é controlado por meio de um remedinho, de uma droga, chamada soma, que elimina conflitos, tristezas, sofrimentos. E o livro nos faz pensar, será que vale a pena a gente abrir mão das nossas emoções, mesmo as negativas, em troca de uma felicidade artificial? E ele vai além. E a liberdade individual, como é que fica nisso tudo? Então, o Huxley, ele cutuca exatamente nesses pontos e ele faz a gente pensar no que realmente significa ser livre e até onde a manipulação pode chegar em nome, daquilo que pode ser chamado de um bem maior. É um livro que conversa bastante com a nossa realidade atual, em que a tecnologia, o consumismo, nos fazem até anestesiar das coisas mais profundas da vida, daquilo que realmente tem significado. E eu acho que por isso que vale muito a pena ler e refletir sobre esse alerta de controle social, acho que esse é o termo correto, que o Huxley propõe pra gente. E em segundo lugar, eu escolhi agora Fundação, do Isaac Asimov, um grande clássico. E o mais bacana desse livro é que ele introduz um conceito que ele chama, o Asimov, de psicohistória, que seria uma ciência capaz de prever o comportamento de grandes populações e, por conta disso, o futuro das civilizações. O protagonista, o Hari Seldon, ele consegue calcular cenários futuros e ele tenta guiar a humanidade para evitar a queda de um império galáctico. Mas a questão principal é, se você consegue prever o futuro, será que a gente pode controlar ele completamente? Ou sempre as escolhas individuais podem fazer com que tudo mude? O Asimov, então, ele coloca a gente diante desse dilema, que é muito fascinante, sobre o destino, o livre-arbítrio. E sim, é um livro que mistura uma série de temas: política, sociologia, matemática, tudo regado, claro, a muita ficção científica. Então, se você curte tramas épicas, intrigas, reflexões sobre como as sociedades se desenvolvem, sem sombra de dúvida, a Fundação é um prato cheio. E além disso, a obra também, claro, eu preciso dizer isso, influenciou mais um monte de escritores e de cineastas ao longo das décadas, né, inspirados por esse monumento que é esse livro. Vale muito a pena ler também Fundação, do Isaac Asimov. E em primeiro lugar, eu escolhi Duna, do Frank Herbert. Como esse livro me marcou muito. É o meu primeiro lugar do top 5 aqui. A história, vocês já sabem, ela se passa em Arrakis, um planeta desértico onde a água é escassa e a especiaria é um recurso super valioso, é o recurso mais valioso do universo. E essa substância misteriosa, ela não só prolonga a vida, mas ela também foi essencial para a navegação espacial, para manter o poder do grande império que é narrado aqui nessa obra. E em meio a intrigas políticas, conflitos religiosos, jogos de poder, Duna faz com que a gente pense em como as crenças podem moldar o nosso destino e influenciar também toda a sociedade. É um livro que também levanta questões sobre ecologia. Afinal, Arrakis, né, o planeta Duna, é um ecossistema super frágil, e também como as populações locais às vezes são afetadas pela exploração dos recursos naturais do planeta, né? É uma história complexa, rica, que dá para discutir horas a fio sobre cada aspecto dela. Religião, política, meio ambiente, destino, herança cultural, messianismo. Não é à toa que Duna é considerado um dos maiores clássicos da ficção científica e influenciou
até mesmo George Lucas a conceber Star Wars. Cada uma dessas obras aqui traz perspectivas que são únicas, seja sobre a relação entre humanos e máquinas, o controle social, ou mesmo o rumo que a nossa civilização pode tomar. E aí, qual desses você já leu ou ficou com vontade de ler? Conta pra mim aqui nos comentários. Se você gostou do vídeo, de novo, deixa o seu like, compartilha com aquele amigo que também ama uma boa ficção científica, ou que, sei lá, precisa começar a amar, e não esquece de se inscrever no canal para não perder os próximos vídeos de conteúdo Nerdcore, tá bom? Obrigado por você assistir até aqui, pessoal, e a gente se vê até o próximo vídeo. Valeu!